Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ver dois conteúdos muito importantes, tá? Dentro da física, que são as ondas e as eletricidades. Onda nada mais é que uma perturbação ou um distúrbio transmitido através do vácuo ou do meio gasoso, líquido ou sólido. Uma partícula, por exemplo, ela só transporta energia se transportar a matéria, ao passo que uma onda transporta energia através do espaço sem que haja um transporte de matéria. Tá? A onda nada mais é que uma perturbação, tá? que pode é, que pode ser transmitido tanto na presença, tá? de um vácuo ou não, sendo que ou também no meio gasoso, líquido ou sólido. Com isso, consegue, por exemplo, explicar, justificar ali como que acontece o movimento das ondas no mar, por exemplo. Tá? Os tipos de ondas. Os tipos de ondas, elas podem ser variadas quanto à sua forma, quanto à natureza, tá? E o meio de propagação dessas ondas. E elas podem ser classificadas como ondas mecânicas, tá? E ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas são governadas pelas leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton, e podem se propagar apenas dentro de um meio material, ou seja, para que elas aconteçam, elas precisam de um meio material para que elas possam acontecer. Por exemplo, as ondas na superfície da água, tá? As ondas sonoras, as ondas sísmicas e ondas na corda. Ou seja, todos esses exemplos de ondas, eles só acontecem se houver um bem material para que ele possa se propagar. Por exemplo, para que haja as ondas na superfície da água, é preciso que haja uma força, certo? E seja aplicada em cima dessa superfície. Por exemplo, quando você joga uma pedra dentro da água, formam pequenas ondas, tá? As ondas sonoras, o que mais que é? Eu preciso de um meio para que inicie, tá? E propague as ondas sonoras. As ondas sísmicas nada mais é que a movimentação das placas tectônicas. Para que o sismógrafo, por exemplo, consiga captar, é preciso que haja movimentação dessas placas. Tá? As ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas nada mais é que são pulsos devidos às oscilações de campos elétricos e magnéticos. Tá? E essas ondas, elas não precisam de um meio material para existir. E todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é de 299.792.458 metros por segundo. Tá? Então, esse é o valor da velocidade do som. Exemplo, a luz visível e a luz ultravioleta, as ondas de rádio e de televisão, as microondas, os raios-x e as ondas de radar. Aqui eu tenho exemplos, tá? Das ondas longitudinais. Observem que há essa variação de movimentação, tá? Aqui eu tenho um exemplo do som, aqui de uma mola, tá? Aqui seria a propagação de um objeto dentro d'água, as ondas do objeto dentro d'água. Os tipos de ondas. Os tipos de ondas, eles podem ser dentro das ondas materiais, por exemplo, elas são ondas associadas a elétrons, prótons e outras partículas fundamentais, até mesmo átomos e moléculas, como frequentemente pensamos nessas coisas como constituintes da matéria. Tais ondas são chamadas de ondas materiais. Então, essa dupla identidade ela é chamada de dualidade onda e partícula. Tá? Quais são esses tipos de ondas? Eles vão variar quanto à sua direção de oscilação. Por exemplo, as ondas transversais, elas vão formar esse movimento aqui de cima para baixo, que é o exemplo da oscilação de uma mola, tá? Então, elas vão ter sempre essa direção perpendicular a uma direção de propagação. Imagine que aqui seja uma corda fixa, certo? À medida com que a pessoa exerce uma força que há essa movimentação, isso vai formando uma onda com formato senoide, tá? Então, esse seria aí a propagação de uma onda transversal. A onda longitudinal, tá? Elas oscilam também na mesma direção em que se propagam, como exemplo, a onda sonora ou as ondas também de uma mola, ou seja, eles tendem a seguir apenas uma direção. Quanto à direção de propagação, as ondas
unidimensionais se propagam em uma única direção, ou seja, se propagam ao longo de uma linha. Tá? Exemplos, as ondas de uma corda, que foi o que a gente viu anteriormente. Ondas bidimensionais, tá? Se propagam em duas direções, ou seja, se propagam em uma superfície. Exemplo, ondas na superfície de água, ondas de um prato em um prato de bateria. As ondas tridimensionais, tá, são ondas que se propagam em todas as três direções, ou seja, se propagam para todas as direções no espaço, como exemplo as ondas sonoras. Tá? A partir do momento que você tem um som, você não consegue fazer com que o som fique retido apenas num local só. Ou seja, ele vai se propagar em todas as direções, tá? De forma que ele consiga se espalhar no ambiente. Aí você pode utilizar meios para tentar abafar um pouco, criar barreiras para conter, tá, a velocidade do som, tá? Mas não de forma que você consiga controlar a direção dela. Aqui eu tenho a frequência de onda, tá? A distância daqui, dessa reta, tá? Até aqui, a crista da onda é chamado de amplitude. A distância de duas amplitudes, eu determino aí o comprimento de onda, tá? Os parâmetros que descrevem uma onda. A amplitude, tá? Que é esse YM aqui, de uma onda, é o módulo de deslocamento máximo sofrido pelos elementos a partir da posição de equilíbrio quando a onda passa por eles. Tá? Fase de uma onda é o argumento, tá, entre a constante de x menos o período de oscilação, tá, da função seno. Quando a onda passa por uma dada posição, que a posição é denominada de x, a fase varia linearmente com o tempo, que é representado pela letra T minúscula. O comprimento de onda, lambda, tá, que é esse y invertido, e de uma onda, é a distância paralela à direção de propagação da onda. Então, entre as repetições de forma de onda, está relacionado ao número da onda, tá, que vai ser determinado pela letra K através da equação. Então, aqui eu tenho o número de ondas é igual a 2π, tá? Significa da circunferência, dividido pelo comprimento de onda. O período de oscilação, tá, representado pela letra T, de uma onda, é o tempo em que o elemento leva para executar uma oscilação completa. Toda vez que ele fala em oscilação completa, seria aquela primeira movimentação, tá? Aquela primeira ondulação da onda. A frequência angular através dessa equação. Frequência angular é igual a 2π dividido pelo tempo, pelo período de oscilação. Frequência de uma onda é definida por 1 sobre o tempo e está relacionada à frequência angular, que é através dessa equação. Frequência é igual a 1 sobre o período, que é igual sobre a frequência angular dividido por 2π. Então, a constante dessa fase, no caso de uma onda, ela é igual à amplitude, que é igual à amplitude média, tá? Seno vezes o número de onda, menos a frequência angular, vezes o tempo, mais a constante da fase, tá? Assim eu consigo determinar e calcular aí. Que eu tenho velocidade de onda e vocês não... Velocidade de propagação da onda também, o qual a velocidade de propagação da onda em meios elásticos, tá? Ele é constituído de qualquer material que tende a preservar seu comprimento, forma e volume contra as forças externas. Tais materiais possuem forças restauradoras, que tendem a retornar o material à sua condição original após a remoção das forças externas. Com isso, eu tenho a velocidade de propagação da onda, tá? Ela depende do meio o qual está envolta a onda, sendo que esse meio eu tenho que considerar duas características importantes, a elasticidade e a densidade do meio. Tá?
O som. O som, ele é um dos meios pelo qual os animais superiores, tá, se comunicam e obtêm informações do ambiente ao seu redor. E esses animais possuem órgãos especiais para produzir ou detectar som. Uma onda sonora é uma sucessão de compressões e rarefações no meio material. Por exemplo, o ouvido humano, ele é capaz de captar sons com frequências no intervalo de 20 Hz e até 20 kHz. Se vocês forem olhar, com relação ao som, os animais eles conseguem captar diferentes tipos de frequência. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquele apito para cachorro, que dá a impressão de quando a gente soa aquele apito que não tem barulho. Não é porque só o cachorro pode ouvir, é porque o som que é emitido por aquele apito é emitido numa frequência que somente os cães conseguem perceber. As frentes de ondas. As frentes de ondas são superfícies na quais as oscilações produzidas pelas ondas sonoras têm o mesmo valor. E essas superfícies são representadas por circunferências completas ou parciais em um desempenho bidimensional de uma forma pontual. Lembra que eu falei que a onda sonora ela pode se propagar em diferentes situações, em diferentes direções? É exatamente está sendo explicado aqui nesse exemplo, tá? Eu tenho como vamos supor que esse centro aqui seria o local aonde é iniciado o som e ele começa a se propagar em diferentes direções. Então, daqui para cá eu tenho um raio dessa onda, certo? Entre uma linha e outra eu tenho a frequência de onda, tá? E a quantidade aqui de círculos eu tenho o número de ondas. E os raios, eles nada mais são o quê? Retas perpendiculares às frentes de onda, que indicam a direção da propagação das frentes de ondas, que é exatamente isso que ele está fazendo. Sai do ponto central em direção até a última circunferência, até a última propagação dessa onda sonora. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Com relação aos sons audíveis. Aqui eu tenho nessa faixa aqui de 20 Hz e 5.000 Hz, tá? Eu tenho que daqui para cá é o máximo que o ouvido humano consegue, tá? Consegue captar. E aí eu tenho aqui os ultrassons, os infrassons, por exemplo, as aranhas são capazes de ouvir infrassons, assim como os morcegos também, tá? Os ultrassons é onde a gente se classifica até mais ou menos aqui a 20.000 kHz, tá? Que são os famosos sons desagradáveis, aqueles que incomodam, perturbam os nossos ouvidos. Eles estão aqui mais ou menos nessa faixa. Os sons musicais, por exemplo, eles se encontram de 20 Hz a 5.000 Hz. São aqueles sons ainda suportáveis. Acima de 5.000 Hz é aquela música que já começa a incomodar aí os ouvidos, tá? Então, com relação às ondas, é mais ou menos isso, tá? O que vocês precisam saber aí, como que se propagam as ondas, os diferentes tipos de ondas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a eletricidade. A eletricidade é a área da física responsável pelo estudo de fenômenos associados às cargas elétricas. O termo eletricidade originou-se da palavra elétron, que é derivada do nome grego âmbar. Este, por sua vez, é uma resina fóssil que, quando atritada em algum tecido, pode passar a atrair pequenos objetos. Não sei se eu comentei com vocês, foi na turma de vocês, eu acredito que sim, em que eu falo do âmbar com relação a ele, quando ele sofre atrito, né, ele tem a capacidade de atrair alguns pequenos objetos. Tá? Então, com relação, por exemplo, à eletricidade, os fenômenos elétricos eles já são observados desde a antiguidade, tá? Com relação, a primeira experiência foi o efeito de Âmbar, depois com relação aos raios, tá? Vocês vão ver aí, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar aí a gaiola de Faraday, enfim. Tudo começa com a curiosidade, né? Então, Tales de Mileto, foi um dos que falou assim, mas eles saem daquela parte mitológica, onde tudo é explicado, o deus disso, o deus daquilo, se chover, porque o deus não sei
permitiu da chuva, enfim. Eles saem desse pensamento teológico, eles passam a ter um pensamento, tentar justificar, tentar explicar por que os fenômenos acontecem. Então, eles começam a estudar, começam a pesquisar aí. Então, Tales de Mileto, ele acidentalmente, né, ao atritar um pedaço de ambar, ele viu que essa resina, ela conseguiu, o que ele fez? Ele friccionou, e quando ele encostou, chegou próximo dos pelos de animais, ele viu que tinha ele começou a atrair esses corpos. Tá? Então foi um dos primeiros, foi quando ele começou a observar as cargas elétricas. Você conhece outro exemplo do mesmo fenômeno do Tales de Mileto? No caso aí, gente, se vocês, por exemplo, pegarem um bastão de vidro, tá? Passarem ali um tecido, um pedaço de algum pano que seja a base de lã, colocar pequenos pedacinhos de papéis, vocês vão ver que esse bastão também vai atrair os pedacinhos de papéis. E tudo isso é explicado, tá, pelo fenômeno da eletricidade. Então, a eletricidade ela é tão abstrata quanto a estrutura da matéria. Toda a matéria ela é constituída por átomos. E estes, por sua vez, são constituídos por minúsculas partículas, denominadas de prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas, e os nêutrons são elementos, são partículas, tá? Sem carga. Assim, todo objeto, ou seja, toda matéria, ela possui cargas elétricas em determinadas situações, e essas cargas elas podem ou não ficar eletrizadas, com excesso ou a falta de elétrons, ou seja, eles podem ganhar elétrons assim como eles podem perder elétrons. Quando eles ganham elétrons, eles ficam carregados negativamente. Quando eles perdem elétrons, eles ficam carregados positivamente. Tá? O processo de eletrização. É possível eletrizar um corpo, tá? E para isso é necessário fazer com que o número de elétrons se torne diferente do número de prótons. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, o corpo estará eletrizado negativamente, como eu falei anteriormente. Se o número de elétrons for menor que o número de prótons, esse estará eletrizado positivamente. Então, a eletrização ela pode ocorrer de 3 modos: por atrito, por contato ou por indução. Através do atrito, podemos transferir uma grande quantidade de cargas elétricas de um objeto para outro. A ação mecânica provoca uma transferência de elétrons entre os objetos. Aquele cujos elétrons estão mais fracamente ligados ao núcleo cederá elétrons ao outro que fica negativamente carregado. Ou seja, aqui eu tenho o bastão de vidro, que é como eu falei para vocês. Inicialmente ele encontra em seu estado neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons e eu tenho a mesma quantidade de elétrons. A partir do momento em que eu começo a atritar ele no pedaço de lã, o que vai acontecer? O bastão de vidro vai ceder elétrons para a lã. Com isso, o bastão ele perde elétrons e a lã ganha elétrons. O bastão fica eletrizado positivamente e a lã fica eletrizada negativamente, tá? Que eu tenho exatamente esse exemplo mostrando onde o vidro e a lã, o vidro fica eletrizado positivamente e a lã negativamente. Como saber qual material fica carregado positivamente ou negativamente? Aqui eu tenho uma escala, tá? O qual mostra alguns materiais. Se vocês observarem, tá? Aqui em cima eu tenho a representação positiva, que significa que eles ficam eletrizados positivamente. À medida com que eu vou descendo essa escala, eu vou encontrando aí os materiais que ficam eletrizados negativamente. Então, a pele humana fica positivamente, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, tá? Assim como o teflon, o vinil, o silicone ficam eletrizados negativamente. Então, o contexto histórico, tá?
Durante muitos séculos, tá, o efeito Ambar e algumas observações de magnetismo na Grécia antiga foram as únicas contribuições para a física até a invenção da bússola pelos chineses no século I a.C. William Gilbert, tá, no século XVI, ele interessou-se pelo Ambar e suas peculiares propriedades e constatou que as atrações de um ímã e de uma pedra de Ambar são de naturezas diferentes. Tá? Testando outros materiais, como as pedras preciosas e o vidro, constatou que outras substâncias também apresentavam propriedades de atrair objetos, ou seja, podiam ser eletrizados após uma fricção. Então ele passou a chamar esses materiais que apresentam propriedades semelhantes ao Ambar de elétricos. Então foi aí que surge aí os primeiros objetos, a primeira nomenclatura, tá, da eletricidade. Aqui eu tenho alguns exemplos de como pode acontecer a questão da indução e a atração, tá? Borracha com borracha, ele viu que não atraía, assim como vidro com vidro também não atraía. Porém, ao eletrizar... Então, aqui eu tenho uns exemplos, tá? Vidro com vidro ele viu que não tinha nenhum dos dois. Ou seja, que ao serem eletrizados, o que aconteceu? O vidro, tá? Ao se aproximar, ele viu que começou a se repelir, assim como a borracha também. Porém, quando ele trocou esses materiais, tá? Ele viu que houve atração, ou seja, são cargas diferentes. Por serem materiais de mesmo tipo, no caso, matéria com mesmo objetos de mesma matéria, não houve atração e sim a repulsão, tá? Então, aí, logo em seguida, veio o francês Charles Dufay, tá? Então, por volta de 1700, ele descobriu experimentalmente que corpos eletrizados eles podem atrair ou também repelir outros corpos. Após o atrito de pedaços de vidro e âmbar, como cedro, no caso, vidro e vidro repeliram-se, âmbar e âmbar repeliram-se, e o vidro e o âmbar atraíram-se. Então, com isso, ele percebeu o seguinte, que há dois tipos de eletricidade. Uma delas é inerente ao vidro, tá? Que são relações às cargas elétricas vidro. E a outra é inerente ao âmbar, que são as cargas elétricas resionadas. Resinosas, pois elas se atraíram. Então, ele fez a seguinte observação. Benjamin Franklin, tá? Tanto é que foi ele o precursor aí das nomenclaturas das cargas elétricas vítreas serem as cargas positivas e as cargas elétricas resinosas serem as cargas negativas, tá? Onde positivo e positivo se repelem, negativo e negativo se repelem e positivo e negativo se atraem. No entanto, as experiências com eletricidade estática tiveram, tá, nenhuma aplicação prática fora do laboratório científico até 1800. Só começou, tá, essas práticas no início do século XIX com a invenção da pilha por Alessandro Volta. Tá? Foi ele quem empilhou alternadamente discos de zinco e cobre, separados por papel embebido de salmoura, que é a água salgada, adicionou aos terminais de sua pilha 2 fios e percebeu que ao encostar as suas pontinhas, saíam faísca. Tá? Conclusão de Volta foi que a eletricidade corre nos fios e chamou esse fenômeno de corrente elétrica. O conhecimento das características das cargas elétricas foi possível após a evolução dos conhecimentos sobre os átomos e a criação dos modelos atômicos. Tá? Como vimos, os átomos são constituídos por 3 partículas elementares, prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e nêutrons encontram-se incrustados no núcleo, ou seja, no centro do átomo, e ao redor dele, na eletrosfera, tá? Encontram-se os elétrons que estão em constante movimento. O átomo ele tem carga total, que é número de elétrons é igual ao número de prótons. Tá? Os elétrons eles podem estar mais próximos ou mais afastados do núcleo, e os mais afastados podem ser retirados com maior facilidade do átomo. Ou seja, é mais fácil um átomo perder um elétron
que se encontra numa eletrosfera mais distante do núcleo do que uma mais próxima do núcleo. A eletrização nada mais é que a transferência de cargas elétricas entre um corpo e outro, tá? Já que nós vimos que a eletrização ela pode ocorrer tanto por atrito, tá? Ou pela fricção entre materiais por contato ou por indução. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo valor, mas de sinais contrários. Aqui eu tenho eletrização por indução, tá? Que são os corpos eletrizados atraem cargas de sinais contrários, e corpos eletricamente neutros. Eu tenho aqui um corpo B, que ao ser eletrizado com uma carga negativa, tá? E ao se aproximar de B, ele vai ter o seguinte comportamento. Os negativos, o que acontece? Aqui, de um lado eu vou ter a separação de cargas. De um lado eu vou ter cargas negativas e do outro eu vou ter as cargas positivas, que são as cargas atraídas pelo indutor. Eletrização por indução eletrostática. Caso o indutor ele fosse positivo, tá? No caso aqui, o indutor, com o induzido aterrado, tá? O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, os fios terras, tá? Isso aqui explica mais ou menos como que acontece. O aterramento ele é importante, pois evita graves acidentes com os corpos eletrizados, pois o fio terra escoa para o solo o excesso de carga elétrica, evitando o choque ou as faíscas. Ou seja, ele proporciona que as cargas, elas, ao invés de elas ficarem retidas, tá, no aparelho, elas sejam encaminhadas para a Terra. E quando chega aqui na Terra, eles são dissipados, explicando aí, por exemplo, como que acontece aí os para-raios. Tá?